Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar nesse momento nosso culto ao nosso Deus. Se possível, abra a Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Vou fazer a leitura. Eu vou pedir para que vocês somente acompanhem comigo a leitura do texto. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedra, é assim que o apóstolo Pedro, ele chama Cristo Jesus. Essa passagem nos faz lembrar daquelas palavras, meus irmãos, que Jesus um dia disse ao próprio Pedro. Pedro recebeu uma pergunta de Cristo: o que os homens dizem que eu sou? Nós lembramos, que várias respostas foram dadas a esta pergunta de Jesus Cristo. E de repente Pedro, ele diz a seguinte resposta ao Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se vira a Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o Pai que está no céu. E a partir de agora eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, esta profissão que Pedro acabara de responder dizendo que ele era de fato Cristo, é por meio disso que a igreja sobreviveria. Meus irmãos, estas são palavras muito profundas para nós. Uma igreja existe quando ela tem por fundamento Jesus Cristo. É só assim que uma igreja permanece de pé. Onde Cristo não está no meio de uma igreja, esta igreja não dura muito tempo. Mas nós percebemos que Pedro não somente nos lembra que temos um firme fundamento, uma pedra angular que dá a sustentação. Eu não entendo absolutamente nada, meus irmãos, sobre arquitetura ou sobre construção civil. Mas uma coisa eu sei: para que você mantenha um edifício de pé, você precisa de fundamento. Você precisa de um alicerce muito forte. E este é Cristo Jesus. Ele é que sustenta a igreja e sustenta aqueles que fazem parte da sua igreja. Aqueles que são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, que proclama as virtudes dele. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao nosso Deus um hino de número 298, hino 298. Nós vamos cantar essas verdades que acabamos de ler da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Senhor neste momento.
Senhor Deus bendito, Pai Santo, ó Deus eterno, louvamos o Teu nome, Senhor, por nos encontrarmos na casa do Senhor, na Tua igreja, onde o Senhor, Pai, manifesta a Tua beleza, a Tua bondade, a Tua bendita graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E mais do que tudo, Senhor, nesta noite, assim como acabamos de cantar, assim como acabamos de ler em Tua palavra, que as nossas mentes sejam tomadas nesse momento, Senhor, pelo desejo de adorá-lo, Pai. Ó Deus, nós não gastamos simplesmente algumas horas para revermos pessoas queridas, mas o culto, ele representa o nosso encontro com o Senhor. O apóstolo Pedro nos disse que nós oferecemos agora, neste lugar que se chama igreja, não mais sacrifícios, mas oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso coração, oferecemos todo o nosso serviço por amor ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em cada texto da Tua palavra. Ó Deus, através dos cânticos, que sejamos, ó Pai, fortalecidos por Ti, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, que prevalece, porque o Senhor é poderoso, que ela possa ser sustentada pelas Tuas fortes mãos, Senhor, nesta noite. Que o Senhor alcance cada coração, Pai. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor tire, Senhor, toda a mornidão das nossas vidas. Que o Senhor nos faça, de fato, verdadeiros servos e servas do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa confrontar as nossas vidas nos nossos pecados, para que em tudo isto, Senhor, toda a glória, como cantamos, Senhor, ela venha a ser trazida ao único que é digno, reconhecida no único que é digno, o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Ó Pai, nós pedimos isto a Ti, pedimos a direção do Senhor sobre esse culto. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Abra comigo ainda a palavra do nosso Deus, agora na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Eu vou fazer a leitura, mais uma vez eu peço que vocês comigo acompanhem a leitura do texto. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim, Efésios 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, este é um dos quadros mais bonitos que a Bíblia mostra, o que nós éramos e aquilo que hoje somos em Cristo Jesus. É engraçada a palavra que Paulo usa aqui no texto, quando ele diz assim, somos feitura, essa palavra significa poema. É como se Deus dissesse assim, Ele escreveu uma poesia bonita agora a seu respeito. Essa é uma nova história. A nossa história era uma história triste, por causa de pecados, por causa de delitos. Mas pela graça de Deus, hoje, Deus reconstruiu a nossa história. Nos fez de mortos vivos, de pessoas que estavam juntamente com Satanás
entregue ao pecado, Deus nos fez pessoas que hoje são príncipes, princesas que se assentam ao lado de Cristo. Por isso nós vamos orar neste momento. Gostaria que você fechasse os teus olhos, não deixe que nada tome conta do seu coração nesse momento, não se distraia, fale com o Senhor. Nós gastamos muito tempo, meus irmãos, com outras coisas e pouco tempo confessando o pecado. Infelizmente, essa é uma triste realidade que a gente encontra hoje dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas sequer pensam que cometem pecados. É por isso que este texto está justamente aqui, para nos mostrar mais uma vez o que éramos e o que hoje somos. Você nunca foi bom. Na verdade, nós nunca tínhamos nada para Deus nos escolher, mas Ele nos escolheu por graça. Então isso deve nos levar a confessar a nossa pecaminosidade diante do nosso Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos, ore por alguns instantes, mas ore mesmo. Fale com Deus e peça perdão de fato pelos seus pecados. E depois de alguns instantes, vou pedir para a Karine, aqui se possível, nos dirigir a Deus uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e abra comigo ainda a palavra de Deus na mesma carta, a carta aos Efésios, agora no seu capítulo 5. Capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo de número 18 até o versículo de número 20. Vou fazer a leitura, apenas acompanhe comigo em sua Bíblia. Diz assim, Efésios 5 a partir do 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar a louvar e adorar ao nosso Deus, manifestando a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, agora através dos cânticos. Então gostaria de convidar a nossa equipe a vir à frente, e também se os irmãos trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, você pode usar desse momento para entregá-lo ao Senhor. Vamos cantar? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus, agora no livro dos Salmos, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quero fazer a leitura deste salmo e gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia comigo a leitura do texto.
Salmo 23, versículo 1 ao 6. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche os teus olhos juntamente comigo e, se possível, prepare o seu coração também para que Deus possa falar com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez suplicamos da tua graça, da tua bondade, do teu grandioso amor sobre nós. Ó Pai, nós queremos e desejamos ouvir a tua voz, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Peço a ti para que o Senhor nos ajude, para que o teu Santo Espírito fale, ó Pai, com cada um de nós. É minha oração, meu pedido a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou pedir só para aumentar um pouquinho o microfone, para eu não precisar forçar a voz aqui, senão eu vou acabar ficando um pouquinho sem voz. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu estou com um pequeno problema na garganta, então eu estou tentando não forçar muito para falar. Eu tenho calo na voz. Obrigado. Meus irmãos, esse salmo, o salmo de número 23, sem dúvida alguma é para nós o salmo mais conhecido da Bíblia. Muitas pessoas, até mesmo não crentes, conhecem o salmo 23, o recitam de cor, né? Talvez para alguns se tornou famoso por causa da voz grossa, né? do Cid Moreira, né? Que gravou uma vez um CD, né? Um áudio com textos bíblicos, e ele narra, né? E fala assim de uma forma muito, até bonita mesmo, aqui a expressão, né? desse salmo de número 23, do que é o salmo 23. Uma vez eu escutei uma história, meus irmãos, muito interessante, antes de nós falarmos a respeito desse salmo. A história que eu escutei foi a seguinte: diz que houve um concurso lá nos Estados Unidos sobre alguns homens que foram convidados para recitar esse salmo. Pessoas que falavam muito bem, pessoas muito cultas, né? Pessoas que tinham assim, um grau muito elevado assim, de conhecimento, foram chamadas para simplesmente recitar o salmo. E ali, né, várias pessoas foram lá e falaram, né, leram o Salmo 23, muitas delas assim com uma voz toda pomposa, como eu disse, outras, né, com uma excelente oratória, né, uma forma assim magnífica de falar, né, de proferir cada palavra que está aqui. Mas diz que de repente, nessa história nos conta, que subiu, né, até aquele palanque, né, até aquele púlpito, um senhor bem simples e começou a ler esse salmo, da mesma forma que os outros demais. Mas de repente, né, quando ele começou a ler, a reação do público foi uma reação interessante, porque quando ele começou a falar daquele salmo, as pessoas começaram a chorar. Muitas pessoas ali, ao verem, né, aquela voz daquele homem meio primida, né, uma voz não tão bonita talvez como a dos demais, mas de repente ele começou a falar esse salmo. Enquanto ele falava, o salmo tocava a alma das pessoas que estavam sentadas. E a história diz que um menino que estava sentado junto com seu pai perguntou assim para o pai: Pai, por que essas pessoas elas estão chorando ao ver aquele senhor ler o salmo? E o pai então virou para o seu filho e falou: Sabe por que, filho, essas pessoas estão chorando? Porque todos aqueles outros que leram o salmo antes dele, eles conheciam o salmo do pastor, mas aquele homem conhecia o pastor do salmo. Isso foi a grande diferença. Ele não simplesmente conhecia o Salmo 23, mas ele sabia muito bem de quem ele estava falando. E isso é de fato o que fez toda a diferença na leitura de um simples salmo. E é muito interessante, meus irmãos, repararmos nessa simples história, porque aí nós já podemos ver
o que é a capacidade que a Bíblia tem de falar com as pessoas. O simplesmente ler a Escritura Sagrada já é para nós algo de se perceber no poder que existe naquilo que Paulo chama de sagradas letras. Isso é a Bíblia para nós. Por isso, ao usar esse salmo, meus irmãos, nós não estamos falando de mais uma vez o Salmo 23, porque talvez nós já ouvimos milhares e milhares de sermões, exposições sobre este salmo. Mas é interessante que a Bíblia é um livro extraordinário, que eu já ouvi muitas pregações, muitas exposições desse salmo de forma diferentes e sempre Deus fala coisas extraordinárias conosco. E como esse é um mês de aniversário para a nossa igreja, eu quero usar desse salmo, do Salmo 23, para mostrar para vocês como é o supremo pastor da igreja. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi sabia muito bem o que era guiar as suas ovelhas. E um pastor, ele cuidava, né, de uma forma tamanha e tal pelas suas ovelhas, que esse cuidado é demonstrado em todas as expressões aqui que Davi usa para falar nesse salmo sobre quem é o seu pastor. Ele não está falando de um pastor que é desconhecido dele. Porque o versículo 1, que talvez seja um dos versículos mais conhecidos do salmo, Davi inicia esse salmo dizendo: o Senhor é o meu. Ele não é um pastor. Ele não é qualquer pastor, ele é o meu pastor. E aí Davi completa o versículo dizendo: se Deus, o Senhor, ele é o meu pastor, nada me faltará. E eu sei que esse texto aqui ele tem sido um dos versículos mais mal compreendidos por muitas pessoas. Porque quando Davi lhe diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se nós não pensarmos muito bem no que nós estamos lendo aqui, nós corremos um grande risco de não captar muito bem aqui o que Davi quer nos ensinar. Porque quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você se lembra que você tem muitos problemas. Você se lembra que tem sim muitos momentos em que as coisas faltam na sua vida, em que falta saúde, em que faltam forças. Você já se sentiu desanimado? Eu confesso que tem momentos, meus irmãos, que a gente tem vontade de desistir de tudo. Né? Você já deve ter tido esse sentimento. Você não encontra coragem em lugar algum. Parece que falta força, parece que falta esperança, parece que faltam as coisas. Você já teve esse sentimento? É um sentimento muito natural e que atinge qualquer pessoa que viva nesse mundo. A gente sente falta de coisas. Mas quando você lê o Salmo, você vê Davi dizendo, nada me faltará. Mas como assim, Davi? Isso não é uma expressão que se enquadra muito com a minha vida. Não está muito próximo da minha realidade. É por isso que eu disse que se esse versículo não for entendido da forma correta, há um grande risco de nós interpretarmos ele da forma equivocada. Porque Davi está dizendo assim, e eu poderia literalmente dizer nessas palavras o que Davi está dizendo. O Senhor é o meu pastor, por isso de nada eu terei falta. Muda completamente o sentido do versículo. Porque Davi está dizendo, uma pessoa que tem Deus, o Senhor, como seu pastor, como seu guia, ela não precisa mais de nada. Ela não precisa encontrar alegria em qualquer outra coisa nesse mundo, senão nele. Porque quem é que pode suprir todas as nossas carências físicas, as nossas carências espirituais, senão o nosso bom guia? Esse é o salmo do pastor. Jesus, ele usou esse próprio salmo para ensinar os seus discípulos, dizendo assim, eu sou o bom pastor. E porque eu sou o bom pastor, porque eu sou o bom guia de vocês, eu dou a vida por vocês. E eu a dou, essas palavras estão lá em João 10, é onde Jesus ele interpreta esse salmo de número 23. Ele diz, e de tal forma eu dou a vida para guiar e cuidar de vocês, que eu a dou voluntariamente. Ninguém tramou a morte de Cristo, meus irmãos, quando ele veio aqui, porque Jesus veio ao mundo e causou algum problema, né, na sociedade ou algo do tipo. Não. Jesus veio para dar a sua vida, para entregar a sua vida em favor da igreja. Ele é o bom guia da igreja. Ele é o supremo pastor porque ele conduz a igreja de forma tal que você pode crer nele, que você vai chegar até o seu destino final. Esse é um salmo de jornada. O pastor ele saía
ali com o seu rebanho e guiava aquele rebanho. E ele enfrentava das mais diversas situações para chegar até o lugar onde aquele rebanho então poderia pastar, encontrar ali comida, alimento, água. Essa viagem aqui é uma ilustração do que era um pastor. As ovelhas, elas eram guiadas por este representante chamado pastor. Só que esse salmo ele é muito curioso, porque o versículo 2, ele começa de uma forma estranha. Geralmente, quando você vai viajar, você arruma todas as suas coisas, você prepara as suas coisas, e então você sai para a viagem, você sai para o seu destino. Só que essa viagem começa com descanso. O versículo de número 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O bom pastor, antes dele te colocar nessa jornada, ele dá descanso para você. E o descanso aqui não tem a ver com o descanso físico, mas é o descanso da alma. Você precisa encontrar na igreja esse descanso que nos leva a perceber que nós chegamos aqui na igreja cansados, abatidos, sem força. Quantas vezes você chegou aqui? Você entrou na igreja com um semblante descaído, machucado pelas pessoas, e você encontrou nesse lugar repouso para a sua alma. Os irmãos sabem que eu gosto muito do livro do Peregrino. Não tem um livro tão fantástico que as crianças deveriam ler, e você que é pai, mãe, você tem que dar esse livro para o seu filho, porque ele ilustra o que é a vida cristã. O peregrino, ele sai rumo à sua jornada, rumo ao seu destino, aonde então ele entra em busca do lar celestial. E de repente, ele carrega fardos nas costas, que representam o pecado, o cansaço da vida, as tristezas da vida. E de repente ele vai caminhando e caminhando, e de repente ele se depara com um lugar chamado Monte do Calvário, a cruz. Essa história é muito bonita, porque ali de repente todos os fardos caem e ele consegue encontrar descanso para a sua alma. É isso que um bom pastor fazia com as suas ovelhas. Antes de ir viajar com elas, ele as conduzia a pastos verdejantes e as fazia repousar. Antes de sair, descanso. Antes de continuar a jornada, eu preciso de descanso para a alma. Eu preciso repousar nesses pastos. Por isso, o pastor também diz que ele precisava levar o seu rebanho para junto das águas de descanso. Meus irmãos, vocês sabem que a ovelha é o bicho mais tonto que existe. De fato, é o bicho mais tonto mesmo que existe. Tudo que você coloca na frente de uma ovelha, ela treme de medo. Até mesmo o simples agitar das águas faz com que as ovelhas tenham medo. Você sabia disso? Você coloca as ovelhinhas, perto de um rio, e se o rio estiver em meio à correnteza, as ovelhas ficam assustadas, que elas de fato tremem, elas começam a gemer diante do pastor. E o pastor, que é um bom pastor, sabe o que ele faz? Essa era a imagem que Davi tinha em mente. Ele levava aquelas ovelhas em águas calmas, ele colocava na mão, assim, na sua palma da mão, a água, e ele dava na boca de cada uma das ovelhas. Ele não simplesmente as trazia ali para elas beberem água, ele colocava água com um santo amor por cada uma das suas ovelhas. E não tem imagem aqui melhor para ilustrar o que nós somos. Você é temeroso. Você é uma pessoa temerosa. Você é uma pessoa que tem medos na vida. Você é uma pessoa que em muitos momentos treme, se angustia, passa por aflições de tal forma que o medo toma conta do nosso ser. Mas Davi quer mostrar para você que o seu guia é alguém que está te conduzindo para um lugar de descanso e também levando você a um rio tranquilo de águas calmas. Aonde você poderia encontrar tal calmaria, se não junto a um pastor supremo chamado Cristo? Mas vamos continuar. Davi está numa jornada.
Ele começa com descanso, ele te conduz a águas. E no versículo de número 3, ele diz assim: esse pastor, ele refrigera a minha alma. A palavra refrigério, aqui usada por Davi, é a palavra restauração. O pastor, o supremo pastor da igreja, ele tem o poder de restaurar a nossa vida por completo. Aquele coração temeroso que apareceu ali na figura de ovelhas com medo das águas agitadas, ele é capaz de restaurar todo o nosso ser. Esse é o poder da palavra. É tão profundo isso aqui, porque lá no Salmo 19, que também é um salmo escrito por Davi, ao falar acerca do poder da palavra, ele diz que a Bíblia, ela tem esse poder para conosco, de restaurar, de reorganizar a nossa alma. Essa é a ideia da palavra. Ele reorganiza o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, porque nós estamos agitados com a vida. Nós precisamos de descanso, mas não é um descanso que provém por meio das coisas que nós encontramos nesse mundo. Esse é um descanso interno, é um descanso do coração. Mas ele não somente traz esse descanso, mas ele guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. E essa parte é uma parte muito bonita, sabe por quê? Porque Davi diz que Deus cuida de nós, não porque você merece e eu merecemos, mas Deus cuida de nós por causa do seu nome, por causa da honra do nome dele. É questão de honra Deus cuidar dos seus filhos, preservar a vida dos seus filhos, porque o que está em jogo é a honra do nome dele. Quando nós oramos, Deus sempre atende às nossas orações, e ele nos atende não porque nós merecemos. Porque se Deus fosse atender alguma oração por causa daquilo que nós merecemos, nós jamais teríamos orações atendidas. As nossas orações, elas bateriam no teto aqui e voltariam. Mas porque ele honra o seu próprio nome, ele tem um valor eterno pelo seu nome, é claro que ele nos guia, que ele nos conduz por veredas justas, por caminhos não tortuosos. Esta é a ideia do versículo número 3. E ainda que, perceba que agora ele mostra o contraste, né? Versículo 4, ele diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nessa jornada você também enfrentará perigos. Quando o pastor ele subia com as suas ovelhas para alguns penhascos, algumas delas se desgarravam, você sabia disso? Algumas ovelhinhas, né, que eram rebeldes, elas fugiam do pastor. E muitas delas, em lugares perigosos, entravam em lugares de risco, à beira da morte. A sombra da morte, aqui usada por Davi, é esta ideia. Você caminha muitas vezes, você trilha muitas vezes por caminhos perigosos, caminhos duvidosos. Mas Deus, como o nosso bom pastor, sabe o que Ele faz? Ele usa dois instrumentos para nos guiar novamente para o caminho. Ele usa um bordão e ele usa um cajado. O bordão era um instrumento, meus irmãos, que ele tinha uma argolinha assim na ponta. Os irmãos já devem ter visto por aí em quadros, né? Aquele cajado que tem como se fosse uma argola na ponta. Aquilo era usado porque quando uma ovelha ela fugia, ou ela se perdia no caminho e caía em algum lugar perigoso como um espinheiro, o pastor ele tinha que ter aquele instrumento para arriscar a sua própria vida, às vezes, para tentar puxar a vida da sua ovelhinha para que ela não viesse se perder. Esse era o papel do pastor. Ele se arriscava, ele ia atrás e ele puxava ela e colocava ela novamente no caminho. Essa é a forma de Deus agir para conosco. Ele usa desses meios para nos endireitar, porque em muitos momentos nós estamos fugindo das veredas do Supremo Pastor, do caminho pelo qual o Supremo Pastor está nos guiando. Mas tem uma coisa muito bonita que Deus faz, que está expressa nesse salmo. Porque Davi diz que o pastor ele tem um bordão, mas ele tem um cajado. O cajado, ele não tinha essa argola na ponta, era simplesmente um bastão de madeira. E por mais terrível que pareça isso que eu vou contar, era exatamente isso que o pastor fazia. Ele quebrava a perna das ovelhas.
Aí você fala, isso é uma coisa muito má, né? Um pastor, como assim fazer um negócio desse, quebrar as pernas das ovelhas? Eu me lembro que uma vez houve uma excursão lá em Israel, de algumas pessoas aqui do Brasil que foram para lá visitar Israel, e até hoje a figura do pastor ainda existe lá. Pessoas que se vestem mesmo como nos dias de Jesus, como o pastor daquele tempo, e cuidam dos rebanhos, das ovelhas, da mesma forma como Davi descreve esse salmo. E diz que enquanto eles passeavam naquela excursão, eles viram de repente uma ovelhinha que fugiu, e de repente o pastor pegou ela e deu uma batida com o bastão na perna daquela ovelha, que quebrou a perna dela. E todo mundo ficou horrorizado, né? Porque nós não somos acostumados a ver isto, né? Nós somos defensores dos animais. Como assim bater numa ovelha e ainda quebrar a perna dela? E aí diz que um dos turistas chegou e se aproximou lá daquele homem e perguntou, por que você fez isso? Qual é o motivo de você ter feito uma coisa tão cruel como essa? Ele falou, na verdade, essa é uma das ovelhinhas mais rebeldes que eu tenho aqui no meu rebanho. E porque eu gosto tanto dela, eu preciso fazer isso com ela, eu preciso quebrar as pernas dela. Porque a partir de agora eu vou ter que carregá-la no colo. Eu vou ter que conduzir ela no meu próprio colo para que nunca mais ela venha se perder no meio do caminho. E sabe o que essa história mostra, segundo o ensino de Davi no Salmo 23? É que Deus ele vai usar das mais diversas maneiras que você pode imaginar para te aproximar dele. Um bom pastor ele faz isso. Ele não quer perder a sua ovelha. Uma ovelha tem um valor muito grande para Deus. Deus ele preza tanto pelas suas ovelhas, que um dia o próprio Jesus contou uma parábola que disse que existiam 100 ovelhas, 99 estavam no aprisco, mas uma se perdeu. E o pastor, o bom pastor, foi atrás justamente daquela ovelha. Foi atrás, inclusive, com o risco de perder a sua própria vida por amor a uma ovelha. Esse é o bom pastor. É o bom pastor aqui descrito pelo Salmo de Davi, que faz com que nós sejamos preservados. Graças a Deus que eu e você somos preservados não por aquilo que nós fazemos, mas porque você tem um bom pastor, porque a igreja tem um bom condutor. É por isso que o nosso destino final é certo, é concreto. Uma boa jornada, ela depende muito do seu guia. Se você tem um bom guia, você chega bem. Do contrário, nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Eu já tive uma experiência, meus irmãos, eu estudava há muito tempo atrás lá em São Paulo, estudava música, no caso. E eu me lembro que eu não conheço muito bem São Paulo, né? E às vezes andar em São Paulo assim é terrível, porque às vezes você entra em becos lá que você não sabe nem para onde você está indo. E de repente eu sozinho lá em São Paulo, perdido, assim, num lugar onde eu nem sabia onde é que estava. Eu fui comprar um instrumento para mim e me perdi. Perdi o rumo totalmente. Aí, de repente, apareceu uma pessoa lá, toda esquisita, né? Toda cheia de brinco, tatuagem. Eu falei, meu Deus do céu, é agora que eu estou perdido. Aí eu perguntei para o rapaz, né, algumas informações. Eu falei, eu preciso chegar até determinado lugar. Você consegue me levar? Ele falou, vem comigo. Siga-me, né? Vem comigo e me segue. E eu falei, não tem escolha, eu estou perdido aqui, não tem para onde ir, eu tenho que ir com esse cara. E de repente eu comecei a ir junto com ele. Ele começou a entrar nos lugares esquisitos, assim. Você sabe que você já andou em São Paulo, que tem lugares onde tem muito roubo, tem lugares onde é estratégico, assim, para bandido. E eu entrei em cada beco, assim, que você não tem nem sequer ideia. E de repente eu falava, meu Deus, eu vou aparecer amanhã no Jornal Nacional. Morre jovem aqui em São Paulo, perdido. Aí você já começa a imaginar um monte de coisa. Mas de repente eu percebi que aquele rapaz me conduziu justamente até o lugar onde eu precisava chegar. E ele não somente me conduziu, mas aí ele ainda me informou sobre vários lugares legais lá que eu poderia almoçar, que eu poderia comprar algumas coisas. E ele mostrou para mim que, de fato, a nossa jornada ela é garantida quando você tem um bom guia. Apesar de eu estar todo desconfiado, né, com aquele rapaz, de fato eu percebi que quando eu confiei nele, ele me levou até o destino final. E é justamente essa imagem que Davi termina usando no Salmo.
Porque nós estamos andando, caminhando, seguindo o bom pastor, passamos por perigos, por momentos de medo, por momentos em que nós caminhamos em um vale sombrio que pode até nos dar o desespero da morte, mas de repente nós chegamos. A imagem agora muda, não é mais de um pastor conduzindo as suas ovelhas, mas agora a imagem do versículo 5 e 6 é a imagem de uma festa. Versículo 5, Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A imagem agora é alguém sendo recebido dentro de uma casa. Era costume, nos dias de Davi, você entrar em uma casa, você ser ungido na sua cabeça com óleo, que era um sinônimo assim de uma boa recepção, de uma recepção de alguém que te trata com carinho, de alguém que te trata com zelo, né, de alguém que te trata como alguém que é digno de receber honrarias. E é claro que a imagem aqui de Davi é a imagem de Cristo nos conduzindo até o nosso lar celeste, a uma festa, um banquete preparado para nós. E o bom pastor está nos conduzindo para que nós cheguemos até lá. O bom pastor que está guiando a sua igreja está te levando para uma festa, para um banquete. Às vezes eu vejo igrejas, meus irmãos, que tentam promover somente festa. Já viram isso? Assim, igrejas que querem viver de festa. Quando, na verdade, a coisa mais importante dentro de uma igreja é ouvir a voz do pastor. Uma igreja não vive se ela não escutar a voz do Supremo Pastor a te guiar. Eu me lembro que quando eu estudava no seminário, eu tive que ler muito livro do João Calvino. Literatura pesada, assim, sabe? Que às vezes dava sono. Você queria dormir, você tinha que ler. Mas Calvino falava coisas tão preciosas sobre a igreja que eu não gostava, assim, de deixar passar nada do que ele escreveu. E uma das coisas que eu acho, assim, fantásticas que ele escreveu foi a seguinte. Ele diz que o púlpito dentro de uma igreja é o cetro pelo qual Cristo ele rege a sua igreja, bem como o púlpito, ele tem o pastor como representante do Supremo Pastor para guiar a igreja. Isso é a função do pastor Davi. É aprendendo com esse pastor que nós vemos o que faz uma igreja ficar de pé. Essa igreja precisa ser conduzida pelo Supremo Pastor das nossas almas, porque ele quer nos levar até uma festa verdadeira, não um simples momento, né, de comunhão, que nós partilhamos muitas vezes dentro das nossas igrejas. Não, mas eu estou falando de um banquete real, genuíno, verdadeiro, que será experimentado com Cristo, com esse guia. É por isso que o versículo 6, que é o último versículo do Salmo, ele termina dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tem pessoas que veem a igreja como um lugar muito chato. Tem pessoas que ficam assim no relógio, sabe, batendo o dedo assim no relógio, falando que hora que esse negócio vai acabar. Davi está falando que você está sendo conduzido para um lugar onde você encontrará descanso eterno junto ao Supremo Pastor. Uma pergunta que eu sempre faço lendo esse texto: se nós temos tanto desânimo para lidar com a igreja hoje, como nós queremos viver num lugar onde nós estaremos eternamente ao lado daquele Senhor que te guiou todos os dias enquanto aqui? Esse salmo ele se conclui, e eu gostaria de encerrar aqui, com aquelas palavras gloriosas de João, lá em Apocalipse, capítulo de número 7. Ele diz que tem uma visão da igreja, a igreja gloriosa, a igreja bendita do Senhor. E ele diz que quando ele viu a igreja, lá estava uma celebração assim, inigualável, que você jamais viu aqui nesse mundo. Pessoas com ramos de palmeira na mão, que simbolizava a entrada triunfal de um rei, né, a celebração da vitória do rei. Pessoas que tinham vestes branquinhas, porque foram lavadas, porque foram restauradas por Cristo na alma, estão lá. Venceram todas as tribulações da vida. O vale da sombra da morte passou. E sabe como João termina a sua visão sobre aquela igreja? Ele diz:
e aquele pastor, o supremo pastor, os conduzirá junto a um rio de águas tranquilas. Você tem sofrido bastante? Você tem chorado muito? Tem dias que a gente chora muito, pessoal, sobre as lutas que nós passamos, as lutas que nós passamos como igreja. Hoje eu sinto um pouquinho do coração de Paulo, assim, sabe? Um dia eu fui só um membro da igreja, hoje eu sou um pastor. E às vezes eu olho para aquelas palavras de Paulo, quando Paulo diz assim, olha, eu não sofro só na carne, né, os apedrejamentos, os açoites, as quarentenas de chibatada -1, mas Paulo diz, eu sofro também pela igreja, porque Paulo dizia assim, olha, a gente tem tantos problemas, tem falsos ensinos para nós combatermos, temos também as lutas diárias para conciliar as pessoas nas igrejas, para que elas vivam em amor. Nós sofremos porque nós queremos que nenhuma delas se perca. E se alguma delas está desgarrada, o bom pastor, ele dá a vida por elas. Às vezes ele perde sono por causa delas, porque ele ama a igreja e porque ele ama o pastor. Esse era Paulo. Paulo era um pastorzaço que amava a igreja e amava os membros dela. Jesus, ele não é o pastor, ele é o supremo pastor. Ele nos ama, ele quer nos conduzir para lá. Porque ele ama a igreja, ele não somente ele faz com que nós venhamos a experimentar bondade e misericórdia, mas ele diz que essa bondade e misericórdia nos persegue. Tem gente que está indo em igrejas aí atrás de bênção. Eu só vou lá na igreja porque eu quero uma bênção, eu quero algo que Deus possa me dar. Davi está dizendo, por que você está correndo atrás das bênçãos, se é as bênçãos que estão correndo atrás de você? Essa palavra significa perseguir, esses seguirão, aí é literalmente bênção, misericórdia, bondade, me perseguirão todos os dias da minha vida. E aí você se lembra que foi assim que Deus conduziu o seu povo lá no Antigo Testamento. Enquanto eles andavam, eles precisavam de alimento. Deus dava pão para eles do céu. Enquanto eles precisavam andar no calor do deserto, Deus colocava uma nuvem assim sobre eles para conduzir eles. Aonde eles iam, a nuvem estava lá, os perseguindo, para que eles chegassem até uma cidade chamada Canaã, que é tipo, né, que é figura desse lugar celeste que o bom pastor está nos conduzindo. Esse é o supremo pastor da igreja. Esse salmo, ele é a melhor ilustração daquilo que Cristo está fazendo conosco. A nossa vida começa com uma confiança total nesse pastor, uma dependência total nele, sabendo que ele supre todas as necessidades físicas e espirituais, e andando após ele, nós temos a plena convicção de que nós chegaremos no lugar que é o nosso destino final, a presença de Deus. Por isso me anima, tá, meus irmãos? A gente vê uma construção, às vezes eu oro em casa e eu falo, não tem coisa melhor para a gente saber que nós estamos preparando um lugar que é eterno, que é um simples começo. Às vezes a gente olha para uma construção, né? Às vezes a gente olha que eu vejo os pastores, a gente vai terminar aqui vendo um vídeo, né, sobre a história desta igreja, que hoje eu estou fazendo parte com os irmãos, e a gente vê tantos pastores que passaram por aqui, que já os haviam conduzido, os irmãos, há muito tempo, mais do que eu. De repente você chega, você é inserido nessa história, e eu falo, um dia eu quero encontrar com Cristo e saber que um dia eu comecei uma coisa que acabou lá. E que Deus nos ajude, meus irmãos, que você ame a igreja, que você ame o bom pastor da igreja. Não ame o pastor Daniel, ame este pastor, o supremo pastor. É ele que está te guiando. Eu sou um simples servo, assim como todos estes. Eles não têm nada, né? Eles não merecem plaquinha, eles não merecem um quadro. Nós somos simples servos do Senhor. Estão guiando vocês para que nenhum de vocês se perca, assim como o bom mestre sempre o fez por amor a nós. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e que sejamos conduzidos, seguindo dia após dia o Supremo Pastor. Amém? Vamos orar? Vamos se colocar de pé? Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor nos ensina, obrigado, Senhor, porque
É tão gostoso nós sermos parte da igreja do Senhor, Pai. Por tantas lutas nós passamos, Senhor. Tantos são os momentos de medo, de temor que temos, mas como é bom saber que nós temos um guia perfeito, alguém que não nos abandona, alguém que nos dá o descanso da graça, porque tudo que nós precisamos antes de tudo é graça sobre graça, é refrigério na alma, é restauração na alma. Obrigado porque o nosso Supremo Pastor nos dá todas essas coisas, nos guia a lugares tranquilos, quando o nosso coração está turbulento, quando nós enfrentamos as tempestades da vida. Obrigado, Senhor, porque fazer parte da igreja do Senhor é compreender que nós estamos participando de uma história que terminará, que se consumará com a vinda do Senhor. Será um dia tão glorioso, Pai. Às vezes nós tentamos imaginar, construir esta imagem de milhares e milhares de pessoas que um dia fizeram parte da igreja visível do Senhor e hoje estão na glória com o Senhor. Homens do passado, pastores que deixaram o seu exemplo de amor pela igreja, membros que dedicaram-se com fidelidade, com amor, não buscando reconhecimento pessoal, mas sendo servos e servas do Senhor, guiando outros para que eles pudessem chegar também no seu lar celeste. E o Senhor nos ajude, Pai, nos anima, assim como o Senhor usou Neemias, Zacarias, Zorobabel para animar a igreja, para ver com que a igreja percebesse aonde nós estamos chegando, aonde nós estamos indo, que sejamos encorajados, Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Nos ajuda o teu povo, ajuda a cada um de nós, pastores dessa cidade, Senhor, e aonde o Senhor nos colocar, para que sejamos homens fiéis, bons despenseiros dos mistérios da tua palavra, que possamos, Pai, ser bons condutores, bons guias, como o supremo Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por cada um de nós o é, que assim sejamos fiéis também, Senhor, a Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos dá uma semana abençoada, ó Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e pedimos. Amém.